Vamos orar? Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por essa manhã tão bonita que o Senhor nos dá. Meu Deus, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar meditando na Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nós não temos nem condições de andar. Meu Pai Todo-Poderoso, me veio à mente agora a situação daquela família da irmãzinha Luísa. Senhor, abençoa a família, consola os seus corações, meu Pai. Que eles, meu Deus, em tudo isso possa sair algo proveitoso para a vida deles, meu Pai, que no final de tudo eles deem glórias ao Teu nome. E, Pai, nos ajuda aqui nessa meditação, nessa exposição do conteúdo dessa revista, nos dando sabedoria, meu Pai. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Vou pegar aqui meu... Hoje nós vamos falar sobre ética, a nossa 8ª aula da revista. Ética, o comportamento do cristão. Vamos abrir então nossas Bíblias, Provérbios capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10. Nós iremos começar a leitura aqui com a irmã Eusita. Aí a irmã Eusita vai passando o microfone aos demais irmãos, tá bom? Provérbios capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10. Achou. 28. Isso, Provérbios capítulo 28. A irmã está no 2. Não. Capítulo 28. A irmã está no capítulo 5 aí. É no capítulo 28. Provérbios capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10. Aí. Os ímpios fogem sem que haja ninguém, e persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Pela transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas porque o homem prudente entendido, a sua contribuição será prolongada. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa, que causa a falta de alimento. Versículo 4. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contende com eles. Versículo 5. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o caminho dos perversos, ainda que sejam ricos. Versículo 7. O que guarda a lei é o filho entendido, mas como companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável.
Versículo 10. O que desvia os retos para os maus caminhos, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Obrigado, irmãos. O versículo chaves da nossa lição, vamos ler todos juntos? Amém? No alvo da nossa lição, nós, depois de meditarmos nessa exposição da lição, nós seremos capazes de posicionar-se a respeito da ética cristã nos nossos dias, aspirar uma vida pautada pela ética, empenhar-se a viver de forma justa e honesta. Ética. Tem a balança aí da justiça. Ética tem muito a ver com leis, tem muito a ver com cultura. O que para nós aqui no Brasil pode ser certo e ético, talvez lá para o povo árabe não seja. Então varia muito de cultura. Essa semana eu estava vendo lá um vídeo de uma criança de 9 anos e outra de 12 anos, e elas estavam grávidas, porque um determinado país, a religião permite que se case com essa idade. Então, as crianças já perdem a pureza e são mães em tenra idade, né? Para nós é ético, mas lá, na lei deles, é abuso. A ética é o estudo dos julgamentos sobre o comportamento humano, avaliando se as ações são boas ou ruins. Para nós, uma criança estar grávida, ser dada em casamento aos 9 anos, é bom ou ruim? Horrível. Para eles não, é o certo, é bom. Sim, é isso aí. Também é uma virgem, né? O profeta deles casou também com uma criança, e aí vai. Esses julgamentos podem variar conforme os valores de uma sociedade específica, ou seguir princípios considerados universais. Há situações lá também desse povo e o nosso que nós consideramos iguais, por isso que ele está falando princípios universais. Os dois povos acham que é ético. Há 3 fórmulas aí, irmãos. Todas as pessoas do mundo têm uma fórmula de viver, mas pode-se dizer que há pelo menos 3 que são gerais e práticas. Pelo menos todos que estão aqui vão se enquadrar em uma delas. A primeira é a fórmula de Marta. Lê para nós aí, por favor, irmão Valmir. A ética de Marta. Seu propósito era servir bem. Ela representava o perfil típico das donas de casa, ativa, ágil e trabalhadora, encontrando satisfação e sentido em oferecer ajuda e realizar tarefas úteis para os outros. São pessoas que escolhem viver de forma altruístas, colocando o bem-estar dos outros acima de seus próprios interesses. Muito obrigado, irmão. Quem aqui se considera uma Marta? Eu falei, pelo menos 1 ou 2 ou 3 vão se considerar dentro dessas 3 fórmulas. A segunda, lê para nós, por favor, irmã Isabel. A ética de Maria. Maria vivia com uma reverência espontânea, profunda e consciente. Ela abria mão de descanso, dinheiro, tempo e conforto para se dedicar a valores espirituais e duradouros. Essa é a ética daqueles que adoram com fé, amor e serviço, mesmo que em silêncio. Obrigado, irmã.
Alguém aqui se identificou com Maria? Muito de nós mulheres não estão igual totalmente a Maria, deixamos a desejar, fica meio ansiosa, não é verdade? E a Maria, ela deixou tudo aos pés de Cristo. Marta estava ali servindo a Cristo, servindo a Ele, né? Ela se dedicou ao cuidar. Mas a Maria, ela foi ouvir, aprender de Cristo. Deus quer mais isso. Não que a gente deixe a nossa casa à toa, mas Ele quer que damos tempo. Às vezes ouvimos muito a dizer, não posso isso, não posso aquilo. Mas quando você vê, muitas irmãs estão em todos os lugares, mas na hora de estar servindo, não tem tempo. Então, nós temos que saber dividir nosso tempo. A irmã falou certo, né? Tem que ter um equilíbrio aí. Né? A irmã falou as mulheres, não, mas os homens também. Os homens também. Muitas vezes eles negligenciam essa ética de Maria. E agora a terceira, a ética de Judas Iscariotes. Essa era a ética do egoísmo. Para esse falso seguidor de Cristo, que o traiu, tudo se resumia a interesses materiais, dinheiro, bens, economia. Ele vivia voltado apenas para o próprio benefício. É a conduta de quem enxerga o mundo apenas pelo que pode ganhar para si. Então, irmãos, tomemos cuidado para não cairmos nessa fórmula de viver aí de Judas, tá bom? Há muitos prazeres, há muita tentação para que nós deixemos as partes espirituais de lado e nós nos viramos só em ganho e nos afastarmos de Deus. Não é certo que em uma ou outra dessas fórmulas se encaixa cada um de nós, escreveu aí Domingos Peixoto da Silva, um irmão evangelista. Embora a palavra ética não apareça diretamente nas páginas da Bíblia, ninguém leu ética aí, porque não existe, né, na Bíblia. Isso não diminui a importância de entender o que ela representa para o cristão. Compreender a ética é essencial para viver de acordo com os valores ensinados nas Escrituras. O livro de Provérbios apresenta princípios éticos que orientam a vida cristã, como conselhos, advertências e ensinos morais. Embora o termo falta de ética não apareça diretamente, a necessidade de conduta ética é evidente. Inclusive na política, onde muitos prometem combater a corrupção, mas nem sempre cumpre o que dizem. Eu aqui ouso dizer que 95% não cumpre. Provérbios 29:2 diz o quê? Vamos lá todos juntos? Amém? É tão atual, né, esse versículo? Estamos gemendo. E cada vez mais imposto. A ética cristã é uma área de estudos muito importante para a formação de pastores, educadores e líderes evangélicos. Além disso, seus princípios influenciam diretamente o comportamento moral, familiar, social e profissional de todas as pessoas, independentemente de sua função ou posição. Você que ainda trabalha, você já parou e percebeu uma mudança no ambiente de trabalho onde você está inserido por você ser cristão? É diferente, né? A pessoa toma mais cuidado, não fala aquele palavrão, o ambiente fica mais leve. Às vezes pessoas que você não conhece pedem oração por saber que você é cristão, o ambiente fica mais prazeroso, né? Então influencia sim todo o ambiente que você está inserido. Agora, a colheita da injustiça. Nós lemos aí no texto que se nós plantarmos o bem, nós vamos colher o quê? Se nós plantarmos o mal. O primeiro ponto da nossa lição é a colheita da injustiça. Por que o injusto tem medo da própria sombra?
Você já viu o cara que está fazendo coisa errada direto dormir sossegado? Ele já está ali, uma hora a casa vai cair, fica ansioso. O que a pessoa pode ceifar quando semeia injustiça? Ele vai colher justiça? É a lei da semeadura. Ele não vai colher justiça, ele vai colher injustiça. Quais as características dos indivíduos que semeiam a injustiça entre os homens? Primeira característica: medo e ineficiência. Quem vive com honestidade não precisa temer, pois conta com a bondade e misericórdia de Deus. Está em Salmos 23, 6. Pois a irmã não sabe de cor, né? Já o desonesto vive com medo até da própria sombra. Por isso, a verdade é a advertência bíblica: o que a pessoa plantar, isso também colherá. Ele sabe que está fazendo errado, e uma hora ou outra a casa vai cair para ele. Então, ele não sente paz. Você quer saber o melhor caminho para a ineficiência? Comece a andar por aí com medo. O medroso procura sempre um lugar onde possa estar seguro. O medroso, ele pensa em todos os perigos possíveis, focaliza todas as possibilidades de derrota, triplica as fechaduras das portas, coloca alarme em tudo que o cerca. A pessoa vive bem assim, irmãos? Né? E a águia lá fora, esperando ele botar a cabecinha. A tramela. Debaixo do tapete. Porque um dia o mal vai o encontrar. Né? Obrigado, irmão. Ele plantou, ele não tem... É matemático isso daí, irmãos. Provérbios para hoje. Ordene a seus temores onde devem descer. De outra forma, sua busca por ética cristã genuína será interrompida. Segundo, prejuízos financeiros e ruína profissional. Quando a pessoa está frustrada, tende a agir de forma impulsiva e emocional, perdendo equilíbrio psicológico. Você já trabalhou com pessoa que não tem sabedoria emocional? Eu, irmãos, com perdão aqui para as irmãs, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com mulher. Eu também. Tá vendo? Porque mulher, geralmente, ela é muito mais emotiva que o homem. Racionalmente, ela não analisa, ela age de forma impulsiva e chora. A forma como você realiza seu trabalho é tão importante como o trabalho em si, pois ele envolve competição e recompensas como o dinheiro. O dinheiro é uma recompensa, não é, irmãos? O dinheiro é ruim? O amor ao dinheiro que é ruim, mas o dinheiro em si não é ruim. Essa recompensa pode se tornar uma tentação sutil, ao que nós falamos no início da lição. Eu posso começar a buscar somente os bens financeiros, assim como foi a fórmula de Judas Iscariotes, e me afastar de Deus. Se bens materiais forem colocados acima de Deus, corremos o risco de nos perder e nos destruir. E muitos, tem muitos irmãos, tem história de irmãos que largaram aí a fé para seguir a fórmula de Judas. É na linha de Safira, é isso aí. Mas eu fico pensando, né? A gente às vezes às vezes não é tão fiel assim. E eu fiz pensando, rapaz, se fosse naquele tempo, eu já tinha morrido um monte de vezes. Já. Ele vendeu a propriedade, deu metade, 200 mil hoje, Deus, vende uma propriedade sua. Foi isso mesmo, irmão, estamos aí,
100 mil reais não ia abençoar bastante a igreja? Então, é isso que eu estou pensando, sabe? Ele, às vezes, é porque ele mentiu, a gente sabe, ele mentiu para o Espírito Santo, né? Morreu. Ela vai Deus. No outro tópico anterior que você falou, que você planta, você vai colher. Eu não sei se os irmãos acompanham as atualidades aí nas notícias, mas são coisas para que a gente possa olhar para Deus e ver que Deus, ele é real. Deus é real e ele está a todo tempo. E a Bíblia diz o seguinte, que a gente olhando para, especificamente falando da nação de Israel também, os irmãos lembram que dia 7 de outubro agora, fez 2 anos que o Hamas covardemente entrou no solo judeu e matou 1.200 pessoas de uma forma brutal, covarde e desumana. Ainda sequestrou 251 pessoas. E assim, a grande mídia, as pessoas desinformadas, algumas pessoas até defendendo esse grupo terrorista chamado Hamas, assim na Paulista aí. Um grupo que, olha só, irmãos, assim, é uma desinformação. A Bíblia claramente, olha, os que abençoam Israel serão abençoados. Os que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados. Note bem, irmãos, após esse massacre, Israel, ele matou todos os líderes do Hamas, o primeiro, o segundo e o terceiro. Dizimou a liderança do Hamas, do Hezbollah, que é um outro grupo terrorista, dos Houthis. Assim, são grupos terríveis. E isso a mídia não mostra. Olha só a mão de Deus nessas pessoas. Dizimou. E louvado seja Deus. Não é que eu sou contra, mas irmãos, tem pessoas que não merecem. A gente lê a história bíblica, olha, Cristo, ele é amor. Mas também, irmãos, tem texto que diz que Deus é justo. E no Novo Testamento mesmo. Olha, é só os irmãos lerem lá em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida. Quem crê em Jesus tem a vida. Mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você está ali dando oportunidade, o camarada não quer? Irmãos, e é assim, Deus é real. Os irmãos veem o que aconteceu. Os caras foram dizimados da liderança. E sem liderança, as pessoas que coordenam, assim, irmãos, o que o irmão falou, a colheita, né? Você plantou aquilo, você vai colher. Então, como esse estudo ético, em algumas regiões, a ética não existe, né? São diferentes do Ocidente. Por quê? Como o pastor, nas suas ministrações, nessa série de estudo que ele deu, tudo que sai do judaico-cristã é heresia, ensinos totalmente diferentes e contrários ao que Deus estabeleceu. É só a gente olhar fora disso. Não é um absurdo, né? Mas é a nossa cultura casar com uma moça de 9 anos, uma criança. Faça-me um favor, né? Que cultura diabólica é essa? Não é? Obrigado, irmão Valdilson. Tá bom. Quando nós estamos falando de Safira e Ananias, eu não estou questionando a Deus, ele sabe disso, né? Mas eu fico pensando em mim mesmo, né? Poxa vida. Mas o que o Valdilson falou também é muito correto, porque eles plantaram injustiça, irmãos, colheram. Tanto eles como a maioria do povo de Israel ainda não reconhecem Jesus como seu Salvador. E vão colher o que eles plantaram, eles estão negando. Todos eles vão ter que prestar conta a Deus um dia, não é? Irmã Miriam. Então, às vezes a gente vê comentário, quando a gente vê assim as coisas, os comentários lá na internet, como um Deus, não, Deus não é assim, como pode ser um Deus? Deus mandou o Saul lá atrás exterminar. Tudo isso hoje não é porque coisa de lá atrás se acarretou, veio para nossos tempos. Deus falou para Saul, extermine, ele não exterminou, não é verdade? Então, já veio tudo isso. E quanto assim, a gente fala também do dízimo, não é verdade? Mas também tem tanta gente que se diz assim, eu sou bom, quando a gente fala, olha, fulano está precisando de isso, daquilo,
Eu conheço um irmão que estava passando assim, está passando sufoco. Eu falei para algumas pessoas, assim, não é daqui, sabe? Não importa que você é daqui, né? Precisando. Pessoas nem, tá bom, até hoje, nem nada. Aí teve uma que chegou, eu falei, olha, irmã, tem um irmão que está passando assim, apuro. Deu contato, deu telefone. Então, às vezes, todo mundo é bom, mas precisa ver na hora também, né, Vanto, de agir. Entendeu? A gente não tem só que ser bom o dízimo. Hoje nós falamos oferta. Quem dá com alegria. Antigamente o dízimo, nós temos obrigação, sim, com certeza. Mas falamos, a oferta, nós temos que dar. Quem dá com alegria lá no céu, brilhará, isso é verdade. Mas o dízimo antes queria dizer, era uma obrigação para sustento dos levitas, que não tinha herança, mas nós temos que dar. Hoje pode ser 10, 20, 30, o que quiser. Mas hoje também não se fala assim, dízimo. Hoje, na verdade, é oferta. Temos que continuar com o nosso dízimo. Mas entrou o nome ofertas, que é o dízimo. Você pode dar 10, 20, 30 ou 50%, o que você quiser. E dar com alegria, né? O dízimo é para sustento da obra do Senhor e também auxiliar as viúvas e órfãos, ou seja, a obra social da igreja. Esse é o cerne da igreja, tá? Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como uma folhagem. Você já viu alguma folhagem cair e voltar a ser verde? A palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? A gente nunca vai, o pastor Pedro sempre falava, você vai envelhecendo, você vai ficando mais novo, né? Nós não vamos secar assim tão facilmente. Ser rico não é a coisa mais importante do mundo. Por isso, não use todo o seu tempo e toda a sua inteligência para ganhar dinheiro. Está em Provérbios 23, 4. De que isso adianta se vier a perder a sua família, amigos e alma? Muitas famílias têm se desfeito, homens têm fracassado, porque estão dedicando tempo suficiente no seu trabalho e não investindo tempo suficiente na sua família. 1 Timóteo 6, 6 e 10. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é, nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Terceira característica desse povo, que semeia injustiça. Ele é ignorância progressiva e frieza espiritual. O mundo pode nos empurrar para longe de Deus se não estivermos firmes na fé. Satanás tenta nos desviar, tornando mais fácil cair em tentações. Irmãos, nunca foi tão fácil uma pessoa cair em tentação. Nós estávamos na reunião ontem e comentando lá das dificuldades que os pastores, líderes do nosso movimento, tentações dentro da igreja, onde há mulheres com segundas intenções e o pastor ali, ele tentado, ele vai e pede orientação de outros pastores e todos oram, e isso é mais comum do que se pensa, irmãos. A ponto que Deus agia e a mulher sair da igreja. Hoje está muito fácil, ó, aquele camaradinho ali, ó, Satanás, ele coloca pessoas que vão nos fazer ficar tentados. É terrível. Você pensou um líder cair por causa disso? Já aconteceu no nosso meio. Então devemos ter cuidado. Grandes homens. Mas Deus nos dá armas, irmãos. Nós falamos aqui, ó, a armadura do cristão. Efésios 6, 10, 18.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a vestida e couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essas as armas que Deus deixa nas nossas mãos. Irmãos, foi falado muito ontem. Não lute sozinho. Não lute sozinho. O tema da pregação. Independência é morte. Não se sinta, como o irmão Valdir fala, o super-homem da fé. Você tem irmãos sábios na igreja, procure orientação, procure orar com essas pessoas, abra o coração e fale a verdade. Assim como foi falado lá ontem, esse pastor, ele estava passando essa dificuldade, ele falou com os grupos de irmãos e todos oraram e Deus agiu ali. A pessoa saiu, né? Se fosse sozinho, não, eu vou resistir. Ah, pastor, eu quero falar com o senhor um minuto. Ele já está ali todo tentado, a esposa dele não está por perto, a pessoa me aparece do nada na igreja. Irmãos, aí é assim, ó, se a pessoa não vigiar, o ignorante esbanja o seu dinheiro nas farras e acaba na pobreza e passa a viver como mendigo. Outra característica da pessoa que semeia injustiça: irresponsabilidade e inconsequência. Pais crentes devem prestar mais atenção em como estão preparando seus filhos para enfrentar os perigos e desafios que a vida lhes oferece. Lucas 15, do versículo 11 a 32, fala de quem? Do filho pródigo, né? Então, um filho, os irmãos sabem da história, fala: pai, me dá o que é de meu direito, eu vou curtir minha vida. E depois ele volta com o rabinho entre as pernas, né? Os pais cometem um erro terrível quando assumem uma responsabilidade além do normal por aquilo que seus filhos vierem a ser. Irmãos, a nossa responsabilidade é educar nossos filhos, ensinar dentro da palavra de Deus o que é certo e o que é errado. Se a gente pudesse viver a vida dos nossos filhos e entregá-la prontinha, seria mil maravilhas. Mas a gente não pode fazer isso. Uma hora o seu filho vai ter que tomar uma decisão e você não vai estar lá. Qual que é a sua responsabilidade aí? É trazer na escola bíblica, é ler com o seu filho na sua casa a Bíblia, é ensinar o que está certo e o que é errado. Na hora da decisão, quem vai tomar a decisão é ele. Não fique se martirizando, vai doer, você vai ficar triste, poxa, ele tomou a decisão errada. Mas, irmãos, ele vai aprender com o erro. E ele vai lembrar, poxa, o que minha mãe e o que o meu pai me ensinou não foi isso. É por isso que eu estou sofrendo. Então, vamos orar pelos nossos filhos, ensinando o que é o certo e o que é o errado. E que na hora da decisão que ele vai ter que tomar, ele lembre do que nós ensinamos. Tá bom? Então, não assuma a responsabilidade além do normal, porque você vai se machucar. Eu fico pensando, né? Até minha filha Nicole, até hoje eu fico preocupado com as decisões que ela toma. E ela é casada, não é? Mas eu ensinei. Agora eu não posso chegar assim e falar: poxa, eu não falei. Eu falei. A decisão foi dela, né?
No que diz respeito, irmão Wanderson, o ensinar, é óbvio que pesa muito. Mas o que mais pesa é no controle de uma família entre pais, eu acho que é o exemplo. Porque a própria palavra de Deus já nos dá a resposta, que é melhor você dar um exemplo do que 1000 palavras. E no dia da minha dor, que o meu filho não fez coisas assim tão horríveis, mas para mim acabou com minha vida, minha alegria no momento, né? Eu usei do exemplo. Eu comecei a jogar na cara dele imediatamente. Você já viu o seu pai fazer isso, se comportar dessa forma, então você vai. E eu não dou um passo atrás de você. Agora, quando você quebrar a sua cara, você vai voltar. Não vai encontrar, é certo que não vai encontrar um lenço, mas você vai encontrar apoio. Mas se você se redimir, se não se redimir, você sabe o que é certo. Não foi. E ele foi, e com 9 meses após, que eu não aguentava, mesmo sendo cristão, não tem quem aguente, quem gosta da verdade, eu não aguentava olhar na cara, dava vontade de eu vomitar, entendeu? Porque é horrível para um pai, talvez você ou outros aqui já tenham passado por essa tal desobediência, né? E ele voltou arrependido, pedindo perdão. E o pai, como ele é amante das coisas boas e é bom ter um filho, a lágrima também caiu, né? E eu falei para ele: levanta que você está perdoado, vou te dar um abraço, entendeu? E foi muito bom essa dor que eu passei, porque ele também entendeu que amor tem limite. E não é por amor que você tem que dar todos os passos de braços abertos para encontrar o seu filho e dar um abraço. Errou, errou. Eu falo assim, a sua educação é diferente, seu exemplo é outro. Eu não apoio. Já foi educado desde o ventre desta forma. Errou, não tem apoio. Continua amando, mas não tem apoio. É isso aí, irmãos. O exemplo é o melhor professor. Deus não nos pede nada além da nossa disposição em cooperar em sua obra na vida das pessoas, inclusive dos nossos filhos. Nós não cooperamos, nós não lemos com eles, não trouxemos na escola dominical, não trouxemos nos cultos, ensinamos, como o irmão Valmir, através do exemplo. Nada além, irmãos, disso. Nós estamos cooperando, sabe? E através das nossas vidas, outros irmãos vão ver também Jesus nela e vão ser abençoados. 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Às vezes cavamos nossa própria sepultura quando estabelecemos alvos irreais que não podemos alcançar, tá? Então seja muito realista. Seja muito realista nos alvos que você está colocando para você e para os seus. Segundo, nós falamos da colheita da injustiça, agora da colheita da justiça. Quem planta o bem vai colher o quê? Vai colher o bem. A Bíblia ensina que existe uma luta entre carne e o Espírito, pois eles são opostos. Quando deixamos o Espírito Santo nos guiar, encontramos liberdade, paz e justiça. E ao praticarmos a justiça, colheremos bons frutos. Primeiro, uma consciência tranquila. Irmão, não tem nada mais gostoso depois de um dia de trabalho você deitar com aquela sensação de dever cumprido e dormir. Dorme cansado de tanto que trabalhou, mas dorme feliz e realizado. Diferente de quem? De quem semeou a injustiça, aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem que fez trapaça no serviço, que ele não consegue, ele tem medo da própria sombra dele, que sabe que um dia ele vai ser pego. Então, é muita paz, irmãos, é muito tranquilo você ser uma pessoa que planta o bem, e você vai ter uma consciência tranquila. Para os cristãos que vivem com sinceridade diante de Deus, nada é mais gratificante do que dormir em paz com a consciência tranquila. Isso contrasta com a culpa que atormentava. Irmãos, imaginem os irmãos de José. O que ficava pesando, latejando na mente deles. Será que eles ficaram em paz depois de eles terem vendido o próprio irmão e contado aquela mentira para o pai deles? Irmãos, olha, imagina aqueles anos se passando e chegou lá e falou: isso aí aconteceu porque nós fizemos isso com o nosso irmão. Uma hora eles escolheram.
não é? Agora para todos, né? Que tal refletir nesse instante sobre uma situação ainda não resolvida entre você e Deus, ou quem sabe com alguém de que de alguma forma você tenha prejudicado e vice-versa? Que você tenha feito mal à pessoa, que você falou alguma coisa que machucou a pessoa e você ainda pensa nisso, poxa, eu não devia ter falado aquilo. Que tal você ir lá e reconciliar com essa pessoa, mesmo que você converse, né? Pode ser na igreja, pode ser na sua casa, pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Fala, pai, olha, eu falei aquilo, mas me perdoa, porque isso ainda me incomoda. Isso me incomoda. Uma situação que tem afligido a sua alma e não tem deixado você em paz. Dê um passo, irmãos, de fé e resolva essa situação. Ninguém é eterno aqui na terra. Uma hora ele está, outra hora passou e você falou, poxa, eu devia ter ido lá pedir perdão antes de essa pessoa ter partido, né? Outro fruto que nós colheremos se plantarmos justiça, sabedoria e entendimento. Provérbios destaca que sabedoria e entendimento devem caminhar juntos. A sabedoria, sem compreensão, pode levar ao orgulho. Já o verdadeiro sábio busca aprender continuamente e, com isso, fortalecer a sua vida. O que acontece quando as qualidades sabedoria e entendimento permanecem unidas? Entendimento. Vamos ver o que é entendimento. É a capacidade de compreender e discernir entre diferentes informações e situações. Envolve analisar, organizar e aplicar o conhecimento de forma estratégica. Está ligado à clareza mental e à lógica, permitindo que a pessoa interprete corretamente o que aprendeu. Enquanto sabedoria vai além do entendimento, é a habilidade de aplicar o conhecimento e o entendimento com equilíbrio, ética e propósito. Surge com a experiência, reflexão e aprendizagem dos erros. É considerado o grau mais elevado de compreensão, pois envolve tomar decisões justas e prudentes. Quando nós unimos esse com esse, nós temos o exemplo aí de Salomão. 1 Reis 3,9, o que diz lá? Vamos abrir aí, irmãos. 1 Reis 3,9. Estou tentando correr, por causa que nós pegamos um pouco tarde, mas eu acho que isso vai onerar um pouco nossa absorção do conteúdo. 1 Reis 3,9, irmã Miriam. A teu servo, pois dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Isso aí, o que ele pediu? Ele pediu entendimento aí. Pediu um coração entendido para julgar o povo. Ele buscava entendimento para discernir o que era bom e o que era ruim. Agora a sabedoria. Salomão também foi reconhecido por sua sabedoria ao aplicar esse entendimento, ou seja, a capacidade de discernir entre o bem e o mal, em decisões justas, como no caso das duas mulheres e o bebê. Ali foi extraordinário, né? Isso, ele soube, ele teve entendimento da situação, conseguiu discernir e falar, agora eu pego quem está errada. Divide. E ele rei mandou, imagine os soldados desembanhando as espadas. Quando as duas trabalham juntas, o entendimento e sabedoria, edificam a casa sobre um bom fundamento. A casa pode ser uma vida prudente e ética, como em Mateus 7, 24, 25, que fala sobre a casa sobre a rocha, e 1 Timóteo 6, 19, um sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida.
Provérbios 24, 3 diz o que lá? Vamos ler todos? Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Amém? B. Se as duas trabalharem juntas, enchem a casa de verdadeiras riquezas. A mente vem a ser um armazém de tesouros de ideias e bom propósito, enquanto o outro lado, a ganância coopera para a própria ruína do homem. Todos 24:4. Provérbios 24:4. Amém? Que nós sejamos essa pessoa. Pedimos a Deus essa pessoa que nós sejamos, que aprendamos a trabalhar com sabedoria e entendimento. Que bênçãos o cristão pode usufruir a partir da prática da justiça? Irmãos, eu acho que todo mundo aqui já experimentou isso, né? Trabalha direitinho, é fiel nos negócios. Se você vê sua vida deslanchar de uma forma que você fala, é Deus, e fica feliz, não é um crente carrancudo, sabe? É maravilhoso. Ele tem uma vida abençoada. Todos desejam ser abençoados e conquistar seu espaço para viver bem, sim ou não? Mas é somente em Jesus e na comunhão com o Espírito Santo que encontramos a verdadeira felicidade, plenitude e bênção. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em quê? Em necessidade? Não, em abundância. O crente, irmãos, que trabalha direitinho e é fiel, ele tem uma vida abundante. E nós não estamos falando de dinheiro aqui, nós estamos falando de uma vida de felicidade, sabe? De ter paz, de poder dormir tranquilo, de chegar mesmo com todas as lutas que nós temos em casa, de criar, de pagar as contas, ter essa alegria, ter essa paz. Pegou uma doença, vai ficar ali abatido, então, mas Deus está comigo. E é isso, irmãos. Ele vai ter uma vida abençoada. A bondade e a justiça conduzem o cristão às bênçãos eternas. É abençoado aqui e mais para frente também, né, irmãos? Na eternidade. O livro de Provérbios revela os princípios para uma vida cristã verdadeiramente abençoada. Algumas indicações úteis para os cristãos que desejam uma vida abençoada. A vida cristã deve ser guiada pela palavra de Deus, pois ela fornece um alicerce de conduta ética e justa. Lá ele vai dar dizendo para a gente o manual da nossa vida, o manual do ser humano, o que é certo, o que é errado. Então essa é a nossa ética, a ética que nós devemos seguir. B. Guardar a palavra de Deus. As verdades contidas na palavra não devem ser esquecidas. O salmista declarou: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. C. Ter total confiança na palavra de Deus. A confiança em Deus deve tomar o lugar da confiança em si. Às vezes um homem é seu próprio maior inimigo e seu próprio pior conselheiro. Olha que frase. Às vezes o homem é seu próprio maior inimigo e seu próprio pior conselheiro. Quando eu me torno o meu próprio pior inimigo? Isso, quando confio no próprio entendimento, quando sou eu todo na frente, quando eu sou bom, quando eu não dependo de ninguém, eu sou eu, né? Jeremias 17:5 diz o quê, irmã Elaine? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Amém. Alguém tem dúvida que isso é verdade? Irmãos, quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu? Imagina, um ser maravilhoso e eu não vou confiar nele, que criou toda a partícula assim, ó, milhares de estrelas, e eu sou o cara. Está cheio de pessoas assim.
entusiasmado em si mesmo. O negócio está bombando, a firma está lá em cima, mas com 2 meses, 3 meses, está todo mundo de joelho chorando, porque perdeu tudo. Porque confiou nele mesmo. Eu vou fazer. E não confia, não entrega a Deus. E o versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Que nós sejamos esse homem, irmãos. O pastor Pedro usava aquele termo, né? Eu sou um caco. Eu sou um caco. Eu não sou nada, eu sou barro. Eis o segredo, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Provérbios 3:2. Concluindo aqui, irmãos, segundo Provérbios, a igreja tem o papel de cultivar nos fiéis atitudes que honrem a fé em Cristo e fortaleçam a esperança na vida eterna. A igreja precisa rejeitar os padrões injustos da sociedade pós-moderna e não compactuar com a maldade que oprime. O cristão deve combater a injustiça social e ser exemplo de justiça e integridade, agindo como sal e luz em uma sociedade corrompida. É o que nós falamos, né? O ambiente onde você está inserido, você deve fazer a diferença. E você vai ver que vai ser tão natural quando você anda nos caminhos do Senhor e quando você anda no Espírito, que você não vai se esforçar para todo mundo sentir a diferença. Vai ser uma coisa muito natural. 3. Decidir e viver os padrões do reino de Deus aqui no mundo, custe o que custar. Mesmo quando todo mundo falar que é certo, que ninguém está vendo, o que você vai fazer quando for a sua vez de tomar decisão? Você deve continuar agindo conforme a ética cristã, o que está escrito na palavra de Deus. Não roubar, não fraudar, ser fiéis nos negócios. Mesmo que todo mundo, e quem trabalha no nosso meio, recebe cada coisa, né, irmão? Irmão, eu sei que o Senhor está tendo uma obra na sua casa. E a irmã está inserida nisso direto, é a parte comercial. Eu que audito o fornecedor, é tranquilo, mas ali onde rola o dinheiro, a Daniela deve ter passado algumas coisas. Pode falar. Pode ler, por favor. Irmão Wanderson, bom dia. Tenho uma dúvida na opinião do irmão. O que significa para um cristão ser ético nas redes sociais? Quais atitudes precisamos, na sua opinião, rever para sermos mais coerentes online e usar melhor essa ferramenta? Falar sobre ética nas redes sociais é essencial, porque o comportamento cristão também se manifesta online. O que você acha? Não sei se vai responder a irmã Silvia, hein, Silvia? Mas eu entendo que a rede social, irmãos, é um espelho da minha vida física aqui. A virtual é uma coisa e a minha física tem que ser a mesma coisa. O que eu estou expondo lá tem que refletir o que eu sou aqui. É isso aí. O que a boca fala e o que eu faço aqui fisicamente, na vida real, tem que ser a mesma coisa que eu expresso lá, tá? Tem alguns comentários, algumas curtidas que a gente dá em determinadas páginas, mas isso é do ser humano. Nada que venha desabonar minha vida como cristã. A vida cristã é uma carreira, ela não é uma foto, ela não é estática. Às vezes nós chegamos lá e curtimos uma coisa, poxa, e o irmão pode falar, pô, o irmão curtiu isso daí e tal. Mas você não pode desabonar toda uma carreira, toda uma vida, por um ato que o irmão cometeu também, né? Mas eu entendo isso, irmã Silvia. A minha vida virtual, ela tem que ser o reflexo da minha vida real, que é a vida no nosso mundo aqui, tá? E também nós não podemos falar, está vendo? Olha o que está aprontando. Irmãos, a carreira cristã é uma longa jornada. E não é essa foto que você pegou que você vai desabonar toda uma vida de uma pessoa por causa disso. Tá bom?
Eu vou falar sobre a colheita e o filho pródigo. Sabe o que eu estava vendo? Aquele ator... Ai, meu Deus, o nome dele estava até na minha... Jack Chan. Você já viu? Sobre ele falar sobre os filhos dele? Ele tem um casal de filho. Uma filha casou com uma modelo. O outro filho foi preso por droga. Ele falou, da minha herança não vou dar para nenhum dos dois meus filhos, porque ele deu tudo que podia e eles não, tipo assim, não valorizaram. Sabe o que ele falou que ia fazer? Aquele dinheiro ele vai deixar para as crianças que precisam. Eu falei, tá vendo? Ele não, nem na cadeia ele foi visitar o filho dele por droga, porque ele, tipo assim, ele deu uma vida, deu tudo. Então, eles escolheram. A filha casou com uma modelo e o filho foi para uma vida fácil. Ele falou que nada vai deixar para os filhos tipo que corra atrás, que ele vai deixar a doação para as crianças pobres, para a escola, um monte de coisa. Falei, meu Deus, olha o ímpio ensinando, muitas vezes. Entendeu? Verdade, é doído, né? Você chegar, poxa, estou no fim da minha vida e meus filhos como vão passar? E a irmã Daniela? Eita, eu não sei se... Tá jóia. Esses padrões servirão de resistência à ação do diabo no seio da sociedade. Até a próxima aula, então, que o tema é caráter, a missão do cristão. Irmão Valdilson, semana que vem? Está zerado já. Então, vou passar aqui a palavra ao irmão Helder.